Boa tarde para você que está chegando aí. Aqui estamos fazendo um vídeo no Facebook, que logo mais vai estar lá no nosso canal, no YouTube. O YouTube Ranildes Barros, que é o meu canal, o nome do meu canal, ele é um canal evangélico. Como assim, Ranildes? Um canal onde você vai encontrar a leitura dos livros da Bíblia, né? Capítulo por capítulo. Então, nós já temos alguns livros completos lá, né? Temos muitos vídeos já ali à sua espera para que você leia junto comigo. Sabemos que tem uma pessoa, o inimigo de nossas almas, o diabo, ele não quer que nós leiamos e conhecemos a palavra de Deus. Mas nós, como cristãos e não cristãos, sabemos que precisamos ler a Bíblia. Por que, Ranildes? Para conhecermos o Deus a quem nós servimos. Então, nós precisamos buscar a Deus, né? E aprender o que Deus tem para falar conosco. Amém? Então, pegue sua Bíblia agora, nesse momento, e nós vamos ler o livro de Daniel, capítulo 5 hoje, né? Vamos dar continuidade à leitura do livro de Daniel. Então, se você ainda não leu 1, 2, 3 e 4, você pode entrar no nosso canal, Ranildes Barros, no YouTube, e através de lá do nosso canal você vai ler conosco os outros capítulos que você ainda não leu. E hoje nós temos o privilégio de lermos juntos. Pegue sua Bíblia, vamos lá ler juntos. O 5 ele fala assim: o banquete do rei Belsazar. Lembra que Nabucodonosor tinha sido provado, né? E aí agora a gente vai ver esse banquete aqui de um outro rei, né? Durante o banquete do rei Belsazar, apareceu uma escrita misteriosa na parede que os sábios não podiam ler nem explicar. E a rainha mãe anunciou ao rei que Daniel podia explicar o que estava escrito na parede. Então, olha só, depois de Nabucodonosor vai ter essa revelação a esse outro rei chamado Belsazar. Vamos ler. Certa noite, o rei Belsazar, da Babilônia, deu um banquete, convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. 2. Depois de beber bastante, mandou que trouxesse os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo. Então Belsazar é filho de Nabucodonosor. Eu, como você ainda não li o livro, né? Tô lendo junto, viu, gente? Queria os copos. Muito bem, Belsazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas os usassem para beber vinho. 3. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles. 4. E a louvar os deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha só, fizeram uma festa e estavam adorando todos os tipos de deuses que existia lá. E aí eu te pergunto, será que Deus, estava feliz com isso? Pelo que você já viu, que a gente já leu da Bíblia, com certeza Deus ficou arrasado e não gostou nem um pouquinho dessa situação, certo? Versículo 5. Estamos lendo o livro de Daniel 5, agora versículo 5. De repente, apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Então, quando ele viu aquilo lá,
sendo escrito por uma mão, ele começou a tremer de medo, né? O rei Belsazar, filho de Nabucodonosor. Versículo 7. Depois, gritando, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios, os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsazar disse: aquele que lê o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Olha, falando que se alguém conseguisse ler o que estava escrito ali, ia receber vários prêmios, né? 8. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. 9. O rei se assustou ainda mais e o seu rosto ficou mais pálido ainda. E nenhuma das altas autoridades sabia o que fazer. 10. Estamos lendo Daniel 5, versículo agora 10. Então a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei, olha o que ela vai falar, a mãe dele, né? Que o rei viva para sempre. Era uma saudação ao rei. Não se assuste, nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio. Tão sábio como os deuses e o rei Nabucodonosor, pôs esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. 12. Pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Belsazar, pensa com muita clareza, ele é sábio e inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Então, a mãe dele mandou chamar quem? Daniel, para Daniel explicar o que estava escrito ali naquela parede, ok? Estamos lendo o livro de Daniel 5. Agora o versículo 13. Levaram Daniel até a presença do rei. E este perguntou: você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus que o meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiro? Ele perguntou para ele. 14. Já me disseram que o espírito dos deuses está em você e que você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. 15. Há pouco estiveram aqui os sábios e os astrólogos que eu mandei chamar para que esses lessem as palavras que estão escritas na parede e me explicarem o que elas querem dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação. 16. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupa de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. 17. Daniel respondeu: o Senhor pode ficar com os seus presentes.
ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou, Daniel falando com o rei, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. 18. O rei, o Deus Altíssimo, deu o reino ao seu pai, e o rei Nabucodonosor, e lhe deu também poder, glória e majestade. 19. Estamos lendo o livro de Daniel. Você que chegou agora, abra versículo 19. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, mandava uma pessoa, matava uma pessoa, ou se queria, deixava que vivesse. Ele elevava uns e rebaixava outros. Versículo 20. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com jumentos selvagens, comia capim como os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. 22. E o Senhor, o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, saiba de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, esses deuses, ele está dizendo, não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver e que decide tudo o que acontece com o Senhor. 24. É por isso que ele mandou essa mão, olha aí, escrever na parede estas palavras: Mene, Tekel e Parzim. E agora a explicação: Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Ele contou, né? Mene significava que Deus tinha contado os números e que o reinado dele terminado. O reinado do Senhor, e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e passou muito pouco. 28. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e às persas. 29. Estamos lendo o livro de Daniel 5. Versículo 29. Leia aí comigo. Aí o rei Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusesse uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciassem
que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. 30. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto. Naquele momento, ele foi morto. 31. E Dário, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. Então, olha só, no mesmo instante, né, que ele revelou ali o que estava escrito naquela parede, e ali estava escrito que ele já tinha terminado o reinado dele. E aconteceu que ele morreu naquela mesma noite, depois de cumprir o que ele falou para Daniel, e o que o Daniel também leu se cumpriu também, né? Ele cumpriu a promessa dele de dar autoridade para Daniel, e também naquele instante Deus terminou com seu reinado. Então, o que fica isso para mim, para você aí que está assistindo, vendo essa leitura da Bíblia? O que será que esse livro, né, esse capítulo me ensina? O que eu posso tirar de bom, de ensinamento para mim hoje, Ranildes? O que fica para mim e para você é que não adianta ter poder e dinheiro e ser uma pessoa snob, né, uma pessoa má, uma pessoa egoísta, porque Deus não se agrada. E Deus dá o poder e Deus tira. Você viu que nesse livro, Daniel fez questão de lembrar o filho de Nabucodonosor, que Deus tinha dado autoridade ao pai dele para reinar, para estar bem, mas por ele não ter reconhecido a Cristo, ele passou por todos aqueles maus bocados e depois ele reconheceu a Deus como Deus Altíssimo. E o filho dele não fez diferente, herdou todo aquele ouro, toda aquela pompa de que um rei recebia naquela época. Porém, Deus também não se agradou, porque ele adorou a ídolos de bronze, de prata, de pedra. E esses ídolos, Daniel comenta lá que eles não ouviam e nem falavam. Será que hoje nós estamos continuando entristecendo o coração do Senhor? Fica a pergunta para você aí, né? Que você busque adorar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, como a Bíblia fala, né? Que nós temos que adorar a Deus acima de qualquer coisa. Porque quem criou você? Já parou para pensar? Quem criou? Quem planejou? Quem tem o poder desse mundo inteiro nas mãos? Essa pessoa é Deus, e é Ele que merece todo o nosso louvor e adoração. Somente Deus, né? E aí você já viu comigo nas leituras da palavra, que nós estamos lendo agora o Velho, mas nós estamos lendo ao mesmo tempo no nosso canal Ranildes Barros no YouTube, o Novo e o Velho Testamento. Então, aqui em Daniel, Jesus ainda não tinha vindo, né, fazer a reconciliação. Lembra que aconteceu no Velho Testamento o pecado através de Adão e Eva, quando eles não obedeceram o que Deus tinha dito para eles não comerem aquela fruta de lá no jardim, e o ato de desobediência fez com que nós já nascêssemos em pecado, e destituídos estamos o quê? Da presença de Deus, separados de Deus. Então, quando você nasce, para você que não sabe, você já nasce em pecado e você está separado de Deus. Mas há uma maneira de você se reconciliar com Deus e estar, não agora, mas no futuro, com Deus de novo, na sua presença, a todo tempo, e num corpo incorruptível. Porque esse corpo que nós vivemos aqui nessa terra, ele é um corpo corruptível, né? O pecado, ele luta dentro de cada um de nós. O tempo todo você luta em fazer as coisas corretas ou as coisas erradas. E esse corpo aqui está sujeito a isso. É por isso que nós adoecemos, é por isso que nós morremos. Mas quando nós estivermos com Deus de novo, vai ser igual como era no Jardim do Éden. Não vai haver pecado, maldade, choro, não vai haver nada, né, de coisas ruins. E você tem a oportunidade aqui nessa terra
de ouvir a palavra, de crer, né? Porque ninguém vai te como é que se diz? Te obrigar a crer, né? Jesus, ele é um educado, né? O diabo não, o diabo entra na nossa vida e bagunça tudo, mas Deus, ele é educado, ele precisa que você o convide na pessoa de Jesus Cristo a entrar na sua vida, a fazer morada. E aí, quando Jesus entra na sua vida, o Espírito Santo, que você viu comigo lá em Atos dos Apóstolos, passa a habitar em você e fazer a diferença na sua vida, tá bom? Precisamos andar com Cristo, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e fazer a sua vontade aqui nessa terra, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, oremos nesse momento. Obrigado, Senhor, por mais uma leitura da tua palavra. Obrigado porque lemos nesse momento Daniel 5, onde mostrou, Senhor, que o filho de Nabucodonosor, Belsazar, também era um líder poderoso, Senhor, um rei, cheio de dinheiro, mas cheio de arrogância e cheio de si, Senhor. E além do mais, Senhor, ele adorou, Senhor, a ídolos que Deus não gosta, Senhor. Que possamos, Senhor, buscar a Deus, o Deus Altíssimo, para que, Senhor, nós possamos ser amigos de Deus. Porque tanto Nabucodonosor quanto seu filho, Senhor, eram inimigos de Deus, porque adoravam outros deuses. Que possamos, Senhor, adorar somente a Deus, Deus Pai, o Criador da terra, dos céus. E que possamos, Senhor, ter esse discernimento e entender, Senhor, o teu querer. A Bíblia Sagrada, Senhor, está aí, Senhor, para nós lermos, compreendermos o teu querer. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade e a espalhar o teu evangelho ao mundo inteiro. Essa é a minha oração em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém. Obrigada, boa tarde. Lemos hoje Daniel 5. Que livro, né? Extraordinário que Deus deixou na Bíblia Sagrada para que eu e você conhecêssemos um pouco mais do estar com Deus, do caminhar com Deus ou não. A Bíblia não esconde nada, ela fala a verdade. E você viu agora um exemplo de mais um rei que se achava e que não tinha temor ao Deus verdadeiro. Um beijo, fique com Deus. Deus abençoe você. Tchau.